Quando eu era menor, eu tinha um amigo, Billy, e seu irmão mais velho Jack. Havia um vizinho lá em cima, em uma colina, no fim da rua, que normalmente era recluso. Como um amigo que vinha todos os fins de semana, eu não estava realmente ciente de sua existência no começo. Uma noite, ouvi ranger na varanda deles lá fora enquanto dormia na sala de estar. A sala de estar tinha 3 grandes janelas de frente para a varanda ao lado da rua e a porta à esquerda. Eu estava tendo problemas para dormir porque eu e os amigos estávamos jogando jogos de horror. Olhei pela janela, e vi o clarão de uma luz da varanda. Eu compreensivelmente me virei para fora, e os pais vieram correndo e correram para a varanda, onde tiveram um vislumbre de um homem correndo para longe. Ficamos acordados naquela noite comendo petiscos, apenas um pouco agitados enquanto estávamos com medo. No fim de semana seguinte eu estava lá, um homem apareceu à porta com uma câmera, gravando-nos sem que soubéssemos por alguns minutos. O pai foi lá fora e começou a gritar com ele enquanto seguia pela estrada, e a polícia foi chamada. Admito que o pai não lidou muito bem com isso, mas estávamos todos estressados como um inferno e isso estava se tornando mais difícil. O homem foi identificado como Daniel Vincent Kelly. No fim de semana seguinte, vimos Daniel Vincent Kelly descendo de longe, em um grande estacionamento que podíamos ver perto de um lago, podíamos vê-lo pela janela da frente. Ele estava andando de bicicleta, sem camisa, em círculos sob um grande holofote, às vezes olhando para a casa. Estávamos compreensivelmente horrorizados, e o homem estava claramente doente mentalmente. Ele desapareceu da luz dos holofotes, e durante o restante da noite, ficamos escondidos junto às janelas com armas, no caso de ele tentar nos filmar ou arrombar a porta. No fim de semana seguinte, despertamos à noite com um barulho alto. Encontramos sua bicicleta sentada contra a borda da casa, na propriedade. Pegamos armas e ficamos de olho naquela noite, e contatamos novamente as autoridades. Eles encontraram Daniel Vincent Kelly, e nos informaram de um canal do YouTube que ele tinha. Esta é de longe a parte mais arrepiante para mim, e a parte que me dá extrema ansiedade à noite quase toda vez que vejo uma janela. Os vídeos mais assustadores foram apagados devido a problemas legais de não ser filmado consensualmente, mas um vídeo restante que encontrei mostra ele andando por perto da casa, e afirma que um furo na porta de tela dos pais do meu amigo, que eu posso verificar que nunca existiu, permitiu que seu cachorro escapasse e atacasse o cachorro dele. Ele afirma que em poucos minutos a mãe de meu amigo substituiu a tela na porta e está escondendo-a, o que é obviamente falso. Os vídeos apagados ainda me deixam enjoado de pensar, pois havia pelo menos 20 vídeos dele gravando-nos secretamente, alguns muito antes do meu primeiro encontro com ele. Um que me lembro muito bem era em plena luz do dia. Ele estava apenas deitado atrás de uma colina segurando seu telefone ali parado, nos gravando, e chamando eu e meu amigo de leitões nojentos enquanto brincávamos na varanda. Pelo menos 10 dos vídeos me apresentavam e quase todos eles apresentavam meu amigo. Alguns deles até tiveram Kelly fazendo ameaças, o que foi aterrorizante. Infelizmente, eu não tive permissão nas semanas seguintes e não sei como isso realmente acabou. Nunca mais vi Kelly, não sei se ele alguma vez foi preso ou se simplesmente se mudou. Eu não gostaria exatamente de procurar através de seu canal agora inativo para descobrir. Isso foi há alguns meses. Eu tinha acabado de ir às compras por volta das 8h30 na Vila Valor. Não encontrei nada de bom, mas não queria desperdiçar a viagem, então antes de voltar para casa, decidi levar meu cachorro para dar uma volta rápida pelo quarteirão. Fumei um pouco e, de forma inesperada, me envolvi realmente na caminhada. O ar da noite era fresco e refrescante. A chuva me fez sentir bem no rosto e o chão debaixo dos meus pés era excepcionalmente satisfatório para caminhar. Estava bem feliz, então realmente demorei a voltar ao meu carro.
Quando voltei, a Vila Valor estava fechada e meu carro era o único que restava no estacionamento. Todas as luzes do estacionamento estavam apagadas. Caminhei pela escuridão até meu carro com muita pouca consciência do cenário e o destravei com a chave. Eu nem notei o cara na parada do ônibus antes que ele começasse a falar comigo. O ponto de ônibus estava na rua, bem em frente ao estacionamento, a cerca de 10 metros do meu carro. Ele estava atrás do ponto de ônibus, não na frente dele, onde alguém esperaria pelo ônibus. Não havia mais ninguém por perto. Ele perguntou: "Posso pegar um cigarro?" Eu disse a ele que não fumo. Ele começou a vir em minha direção, mas parou, e depois me disse: "Você tem dinheiro?" Eu respondi: "Não, desculpe." Tive imediatamente um mau pressentimento a respeito dele. Algo estava errado. Trabalhei com pessoas sem teto durante anos e me pedem cigarros e dinheiro com frequência, mas havia algo de diferente nisto. Talvez porque a maneira como ele formulou as perguntas foi um pouco diferente de como a maioria das pessoas perguntava. Quando eu disse que não, ele me encarou por alguns segundos e depois se virou, rapidamente se afastou, ao redor de um muro e saiu da vista. Neste momento eu sabia que tinha que ficar de olho naquela esquina. Eu apenas sabia que ele voltaria. Só tirei os olhos para abrir a porta traseira e colocar o cachorro no banco de trás. Meu cachorro nem sempre entra logo no carro e leva um pouco de persuasão. Tentei apressá-lo o máximo possível, puxando sua coleira para cima até que ele pulou em talvez 5 segundos depois. Apertei-lhe o cinto de segurança e fechei a porta. Virei a cabeça para trás em direção à esquina e o cara não estava lá, ele estava atrás de mim. Ele estava se aproximando silenciosamente, a cerca de 3 metros de distância, com as mãos no casaco. Não nos bolsos ou na parte inferior do casaco, mas através da parte superior do zíper ligeiramente aberto. Eu fiz contato visual com ele e ele parou de se mexer. Apenas olhou em outra direção e parou de se mover. Eu usei este tempo para entrar no meu veículo e trancar a porta. Senti que demorou muito porque eu ainda estava ligeiramente assustado e meus reflexos eram lentos. Se ele não tivesse parado de andar, provavelmente teria sido capaz de me alcançar antes de eu entrar. Simplesmente dirigi e me esqueci disso até agora. Não havia mais nada naquele estacionamento, não havia razão para ele estar ali. Foi super esquisito. Desde então, tenho me lembrado de estar mais atento aos meus arredores. Isto aconteceu há cerca de 15 anos. Eu tinha 21 anos de idade e vivia em meu primeiro apartamento. Era um pequeno apartamento de solteiro em uma área bastante difícil. Eu cresci em uma cidade que era conhecida por ser violenta e dura. Eu sabia como cuidar de mim mesmo e aprendi desde jovem a manter minha cabeça baixa e a não ir à procura de problemas. Meu prédio de apartamentos ficava atrás de um bar. Muitos dos clientes do bar ficavam do lado de fora para fumar. Quando ficavam do lado de fora para fumar, eles olhavam para o meu apartamento. A maioria das pessoas que saíam para fumar ficavam sozinhas. Alguns acenavam com a cabeça e cumprimentavam se eu passasse por lá. Nunca havia nenhum problema, até uma noite. Uma noite voltei do trabalho para casa. Passei pelo bar e vi este homem extremamente alto lá fora fumando. Ao passar, ele me olhou fixamente. Fiz-lhe um leve aceno de cabeça, mas ele não me confirmou. Ele apenas continuou a olhar fixamente. Isso me deixou desconfortável, mas eu não pensei grande coisa. Cerca de 1 hora depois, ouvi uma batida na minha porta. Foi estranho. Por que você tem que chamar as pessoas para dentro do prédio? Foi estranho. Por que você tem que interfonar as pessoas para dentro do prédio?
Eu congelei porque realmente não queria falar com ninguém. Mas a batida continuou. Finalmente gritei. Quem é? Mas não obtive resposta. Eu gritei novamente. Quem está aí? E a voz disse. É o Tom. Eu não conhecia ninguém chamado Tom, então gritei de volta. Eu não conheço ninguém chamado Tom. Você deve ter o apartamento errado. A voz disse. Você pode não me conhecer, mas eu a conheço. Abra para que possamos conversar. Fui até o olho mágico e era o cara alto do bar. Eu disse em voz alta, vá embora ou vou chamar a polícia. Ouvi seus passos se afastarem e ouvi a porta do prédio se abrir e depois fechar. Ele tinha ido embora, ou assim eu pensei. Alguns minutos depois eu espreitei pela janela e ele estava parado no estacionamento. Ele parecia estar falando consigo mesmo. Neste ponto, eu estava me arrepiando. Liguei para meu síndico que morava no prédio ao meu lado. Ele me disse para chamar a polícia e que, enquanto isso, ele e seu irmão viriam checar as coisas. Liguei para a polícia e lhes contei o que estava acontecendo. Eles disseram que um carro está a caminho. Enquanto isso, meu senhorio e seu irmão vão até o estacionamento. Eu olho pela minha janela e os vejo se aproximando do cara alto. O cara alto dá uma olhada neles e foge. Meu síndico e seu irmão tentam persegui-lo, mas o cara alto escapou. Cerca de 5 minutos depois, a polícia chega. Eu dou minha versão dos acontecimentos e também uma descrição do homem. O policial olha para mim e diz: tivemos relatos de um homem que corresponde a essa descrição que tem atacado mulheres. Graças a Deus, você não abriu a porta. Alguns dias depois, recebo um telefonema do oficial. Ele me disse que parte da investigação deles era falar com o dono do bar. O proprietário chamou a polícia quando o cara alto reapareceu após alguns dias e a polícia respondeu e o prendeu. Isto aconteceu há vários anos. Uma noite eu estava sozinho em casa quando ouvi uma batida na porta dos fundos. Isto me confundiu, pois ninguém jamais havia usado aquela porta. Meu marido e eu vivíamos em um bloco de 4 apartamentos na época e todas as unidades tinham uma porta dos fundos no topo de uma escadaria estreita. Essas portas eram um pouco inconvenientes de se ter acesso, pois era preciso contornar o prédio e subir as escadas estreitas, ao contrário da entrada principal mais larga na frente. Não fazia sentido usar a entrada dos fundos e não conseguia pensar em ninguém que fosse até aquela porta para visitá-la. Ao me aproximar da porta dos fundos, vi 2 homens altos na janela, de pé na porta. Um arrepio desceu pela minha coluna. Não me sentia segura ao abrir a porta, então gritei: olá! Um dos homens bateu na janela. Sim, olá. Podemos entrar? Estamos com Bresna. Bresna era nossa TV por assinatura a cabo. Na época, meu marido e eu tínhamos Bresna por cabo, mas não tínhamos nenhum problema com ele. Eu respondi: não estamos tendo nenhum problema com Bresna. Há algum problema? Senhora, disse o homem, podemos entrar? Estamos atendendo a área e é importante que olhemos para o cabeamento. Eu balancei minha cabeça. Não estamos tendo nenhum problema, repeti, então não há necessidade de passar por aqui. Senhora, estamos visitando todos os residentes. Deixe-nos entrar para que possamos fazer nosso trabalho. Notei que o homem agarra a maçaneta da porta e tenta abrir a porta trancada. Eu peguei lentamente uma faca do nosso bloco de facas e a segurei em meu peito. Não estamos tendo nenhum problema, repeti, tentando não transmitir tremores de minha voz, portanto você não precisa estar aqui.
As duas figuras pareciam cambaleadas e depois endireitadas. Senhora, deixe-nos entrar. Estamos com um prazo e precisamos fazer nosso trabalho. Olhei para o relógio, avaliando quando meu marido chegaria do trabalho em casa. Apertei mais a faca. Senhora? Senhora? Eu ouvi tentar novamente a maçaneta da porta. Fechei os olhos e senti uma enorme satisfação por sempre trancar minhas portas. Nesse momento, um pensamento veio à minha mente. Sinto muito, não posso ajudá-lo. Poderia por favor me dar seus nomes e números de crachá? Posso telefonar ao seu supervisor para que saibam que nosso serviço de cabo está bem. Ouvi outro ruído e um dos homens respondeu. Não é preciso, senhora. Lamentamos ter desperdiçado seu tempo. Com isso, os dois homens saíram da escadaria e desapareceram na noite. Agitada, eu segurei a faca com força e tentei me orientar. Lembro-me de fazer uma nota mental para chamar a companhia de cabos ou a polícia, mas minhas mãos tremeram tanto que não consegui segurar meu telefone. Com a faca ainda agarrada ao meu peito e o telefone caindo da outra mão, eu afundei no chão e chorei. Quando meu marido voltou para casa, eu lhe contei o que havia acontecido. Eu ainda estava muito abalada e tinha começado a chorar novamente depois que ele voltou para casa. Ele ligou imediatamente para a empresa de cabo Bresna e falou com um representante, que nos informou que ninguém de sua empresa estava fora em serviço em nossa área. No dia seguinte, perguntamos aos nossos vizinhos se eles tinham recebido uma visita da empresa. Ninguém tinha.